E aí galera, simplesmente são um dos melhores capítulos de Boruto Vortex, onde Jura humilhou e muito o Boruto deu tudo de si e falhou miseravelmente. E sim, até mesmo com Rasengan Uzumaki. Esse capítulo foi pura trocação de golpes do começo ao fim. Então vem comigo hoje conferir tudo que aconteceu nesse capítulo 22 de Boruto Vortex, que foi épico pra caramba. Mas antes, se inscrevam aqui na Central do Nerd, pois vão trazer mais conteúdo de Boruto pra vocês. Então sem mais enrolação, bora pro capítulo, que basicamente já começa onde está o Mitsuki, Sarada desmaiada, e também o Araya e também a alma espinhosa do Ryu. Sim, eles conseguiram derrotar o Ryu, também a Matsuri. Só que lembra que nos capítulos anteriores o Kashinkoji falou assim: Boruto não vai pro campo de batalha, mesmo que já esteja em risco. Não vai, cara, porque você for, você vai levar uma surra. Boruto, de teimoso, foi lá pro campo de batalha e derrotou a Matsuri, que também apareceu a sua alma espinhosa. Beleza? Todo mundo feliz, todo mundo festejando, até que ele apareceu. Sim, sobrou um garra suja e por conta disso o Jura apareceu bem na frente do Mitsuki e do Araya. Os dois tremeram na base e falaram assim: mano, esse é o líder dos Shinjus, o que a gente vai fazer contra ele? Só que o Jura parece que não tá ali para recuperar as almas espinhosas igual ele fez com o Hidari. Não, o cara tá full pistola, ele quer ir atrás do Boruto Otsutsuki. Então ele simplesmente ignora o Mitsuki e também o Araya, mas por breves momentos ele começa a observar a Sarada desmaiada. Pode ser por conta do seu poder do Mangekyo Sharingan, pode, ou ele tá considerando que a Sarada o dia futuramente ou pode dar trabalho pro Hidari, ele não vai conseguir derrotar ela, ou ela vai ser uma grande ameaça que ele mesmo não pode ignorar. Mas isso foi por breves momentos, já que seu verdadeiro objetivo, que aparentemente não é recuperar a alma espinhosa dos seus aliados Matsuri e também o Ryu, ele simplesmente já começa a procurar pelo Boruto e acha facilmente, graças aos seus poderes. Então é cortado para onde está o Boruto e o Konohamaru, muito incrédulo. Lógico, um bucha desse que se tornou em Boruto Vortex, infelizmente, em Naruto clássico, ele derrotou um Pain, mano. Um Pain o cara derrotou. Só que aqui em Boruto o cara esqueceu que tudo que ele aprendeu com Naruto e tudo mais, o cara se tornou simplesmente um fardo. Mas foi salvo pelo Boruto, não só uma vez, mas como duas vezes, porque o Jura manda simplesmente um tiro de sniper de mini Bijudama que faz uma explosão gigantesca. Só que o Boruto, graças ao seu Hiraishin, que é um jutsu extremamente roubado e muito útil para atacar e também para fugir, e consegue salvar o Konohamaru e já vai para cima do Big Boss. O Jura vai tirar um X1 com o protagonista do anime. Só que galera, o Boruto conseguiu tirar o Konohamaru juntamente com a alma espinhosa. Então até aqui é uma vitória para Konoha e para o time 7. Tudo está ocorrendo como o Kashinkoji previu com os 10 caminhos. Só que o problema é esse: tudo que está acontecendo ele previu. Só que o Boruto não deu ouvidos. Salvou o seu mestre Konohamaru quando soube que o Kashinkoji sabia que haveria baixas nessa guerra, mas ele não estava nem aí e desobedeceu o Kashinkoji e foi pro campo de batalha. Graças a isso, Jura apareceu e simplesmente mostrou para que veio. O cara é tão absurdo de poderoso que o Boruto utilizou seu Hiraishin, utilizando uma Shuriken, e foi para as costas do Jura e atingiu ele com seu Rasengan, igual ele fez com o Hidari, igual também o Minato fez com o Obito. Só que galera, a gente tá falando de um vilão aqui que simplesmente veio mostrar para que veio. Ele não é o Code, que só vive de hipérboles e falácias, só de citações, que é mais forte que Naruto e Sasuke junto, mais forte que o Jigen, mas que todas as vezes que apareceu foi humilhado pelo Demon, Kawaki e Boruto. Ele sempre foi humilhado. Ele é um vilão desprezível, um verdadeiro bucha. Só que o Jura não, o Jura é completamente diferente. Ele tomou esse Rasengan nas costas, caiu e logo em seguida já levantou com nenhum arranhão. E olha que momentos antes já tinha atacado vários bichos damas do Boruto, só que graças ao Hiraishin ele tá conseguindo desviar.
Só que diferente do Bucha do Code, o Jura já tá começando a entender como funciona o Hiraishin. Olha que ele também é recém-nascido. E pra piorar a situação, ele tá muito animado de enfrentar alguém poderoso, igual ele tava animado quando estava enfrentando a Himawari. Só que repetindo de novo, ele é recém-nascido, então todas as experiências de batalha, luto, amor, perdas e vitórias é recente pra ele, é novidade pra ele. Ele tá muito empolgado. Só que tipo, isso é muito ruim pro Boruto, já que corta pra ele e também pro Kashin Koji, afirmando mais uma vez: ferrou, família, já era, não tem como o Boruto vencer essa batalha, é uma batalha perdida, ele tem que fugir. Só que esse é o problema, o Boruto, ele vai querer fugir? É claro que não, aparentemente ele quer acabar com isso de uma vez por todas, sozinho, para que não haja mais baixas, e o próprio Kashin Koji sabe disso, a ele entendeu isso. Só que o Boruto, galera, ele não vai recuar, porque também tem outro motivo. Ele não é o Minato ou o Tobirama, ele não consegue teleportar tanta gente assim, nem muita longa distância. O seu Hiraishin é limitado pelas suas marcações. Então se ele resolver fugir, o pessoal vai ficar lá e todo esforço vai ser jogado fora, já que o Jura facilmente vai conseguir recuperar as almas espinhosas. Então ele não quer porque quer derrotar o Jura, e também ele não quer porque não pode, ele tá lascado de qualquer jeito, ele tá sozinho nessa, então ele vai ter que enfrentar o Jura, custe o que custar. Então acabar cortando pra onde tá o Jura e o Boruto falando, conversando lá, falando assim: mano, eu tô aqui, Boruto Otsutsuki, pra simplesmente acabar com a sua raça, porque você é extremamente perigoso, e pra piorar a situação, você sabe sobre mim, sabe sobre a alma espinhosa, e eu também sei que você tem um informante. Não é possível você saber tudo disso sozinho. Então sim, o Jura sabe da existência, entre aspas, do Kashin Koji. Ele sabe que tem alguém que tá passando essas informações pro Boruto, mas não sabe quem é até o momento. Mas isso vai mudar completamente. Só que o Boruto já tá ligado, Rasengan não funcionou, então o Shiden não vai funcionar. Hiraishin só tá fazendo eu atacar por breves momentos e também pra eu fugir. Se eu fazer clones, não vai funcionar. Então eu preciso do Rasengan Uzuriko. O Rasengan Uzuriko, pra quem não sabe, é simplesmente o Rasengan que copia a orbitação do planeta Terra, algo muito insano. Então o Boruto precisa desse poder para enfrentar e derrotar o Jura. Mas lembre, o Rasengan Uzuriko, ele precisa ser carregado. Foi assim contra o Code e também foi assim contra o Hidari. Mas contra o Hidari ele não carregou o suficiente e por isso que ele derrotou de primeira. Então imagine carregar o suficiente para derrotar alguém como o Jura e ainda sozinho. Não vai ser uma tarefa fácil. Só que o mais louco, durante essa batalha, o Jura quer matar o Boruto, mas também quer aprender sobre o amor. Porque o Boruto tá se sacrificando para seus amigos, ele quer entender o que é o amor, se é um defeito dos seres humanos e que ele precisa se livrar desse sentimento. Aqui repetindo de novo, o Jura é um recém-nascido, então ele não entende sobre amor, ódio, vitória, entusiasmo, é tudo novo para ele. Então ele tá perguntando pro seu inimigo o que é o amor. Só que o Boruto não tá nem prestando tanta atenção, ele simplesmente começa a lutar contra o Jura, que utiliza o seu jutsu de Mokuton, que inicialmente o Boruto tá lidando, só que é tanta árvore surgindo que ele não consegue lidar e acaba perdendo a espada do seu querido mestre Sasuke Uchiha. E com isso o Boruto é preso por esse Mokuton e novamente o Jura começa a perguntar: mano, por que você ama tanto essa espada? Por que o motivo disso? E o Boruto começa a explicar: mano, a espada do meu mestre, ele é muito importante pra mim, salvou minha vida, é o cara que eu idealizo, que eu quero seguir os passos e tudo mais. E se você quer aprender o seu amor, cara, tá lascado. Porque aqui não é terapia, você quer aprender sobre o amor, então isso significa que você simplesmente é uma árvore, já que você quer se livrar desse amor. Então toma aqui um Rasengan Uzuriko bem na sua força. Sim, o Boruto estava preso nessa árvore e por conta disso ele consegue simplesmente ficar com os dois pés no chão, porque é assim que funciona o Rasengan Uzuriko. Para ser carregado e para ser utilizado, você precisa estar com os dois pés no chão. E o Boruto estava preso lá, então ele simplesmente travou os dois pés no chão, carregou o suficiente no seu pensamento o Rasengan Uzuriko e, como fez com Code e com o Hidari, sentou a bolacha. Então o Jura começa a passar mal igual o Code. Então a vitória, comemoração, é do nosso Boruto Uzumaki. O cara tá seguindo os passos do seu pai, certo? Errado, errou feio, meu parceiro, tá errado. Simplesmente Jura, isso aqui parece com o conceito das Bijudamas que nós utilizamos.
Incrível como isso se parece, cara. Legal, gostei. E o cara simplesmente levanta. Sim, o Jura aguentou o Rasengan Uzuriko do Boruto, que entra em desespero, porque o seu maior jutsu, o seu maior trunfo, a sua carta na manga não funcionou contra o Jura. O motivo a gente não sabe ainda. Ele meio que partiu desse conceito das Bijudamas e simplesmente conseguiu parar o efeito do Rasengan Uzuriko inicialmente. Pode ser que o Boruto não utilizou a carga máxima? Pode ter essa possibilidade, mas já o feito do Jura simplesmente se livrar do Rasengan Uzuriko do Boruto, rapaz, como o Boruto vai derrotar isso, eu não sei, galera. Normalmente, ele na sua forma base, ele não consegue. Aqui nesse capítulo já mostra que ele não tem capacidade de derrotar o Jura sozinho. Não tem como. Ele utilizou todo o seu jutsu contra ele e não funcionou. Não tem como ele bater de frente com isso. E nem mesmo Rasengan Uzuriko, que a sua arma secreta funcionou, ele tá lascado. Repetindo de novo, ele precisa carregar o Uzuriko e fazer isso contra um oponente que o Jura é muito difícil. Então o Kashin Koji, mais uma vez, ele estava certo. Foi um erro do Boruto ir por campo de batalha e trazer o Jura, já que nenhum dos ataques está funcionando. Mas lembrando, ele só está fazendo isso para ganhar tempo para a Sarada e o time 7 conseguir fugir com a alma espinhosa. Pode ter tempo para eles fugirem? Pode. E o Boruto pode usar o Jiraiya para sair fora e não enfrentar o Jura, que agora ele não consegue. Mas digamos que ainda não deu tempo do time 7 fugir. Temos aqui algumas possibilidades que o Boruto pode estar fazendo, ou o que vai acontecer. A primeira delas, Beno, que não tem como bater de frente com ele, ou ele vai ter que utilizar o Jogan, ou ele vai ter que utilizar o seu Karma. Se o Jogan não vir, vai ter que ser o Karma, porque o Boruto puro não tem como bater de frente com o Jura. E com esse capítulo fica mais do que evidente. Então ele precisa do Karma para ter um upgrade de poderes no Jiraiya, no seu Rasengan, até mesmo no seu Rasengan Uzuriko. Velocidade também na questão física. Ah, tem a possibilidade do Moshiki aparecer? Sim, tem, mas ou é vida ou é morte. Ele tem que fazer alguma coisa para conseguir enfrentar o Jura, porque se ele continuar na sua forma base, com certeza ele vai perder. Já está em desespero que o Jura aguentou o Rasengan Uzuriko. Então se ele aguentou o Rasengan Uzuriko, não está utilizando todos os poderes, imagine quando o Jura enfrentar o Boruto utilizando toda a sua força. Então o Boruto ou ele precisa do Jogan ou ele precisa do seu Karma, mesmo com a possibilidade do Momoshiki aparecer. Mas digamos que não apareça o Jogan, não apareça Karma, ele vai precisar de ajuda. Sarada não tem como, Mitsuki não serve pra nada, infelizmente. Konohamaru então nem se fala, Urarara só tá ali por causa da Yodo, morreu também. Estão tudo lascado, então eles precisam de ajuda. E só tenho dois personagens aqui que consigam fazer isso. Kawaki sem os seus limitadores, com todo o seu poder no ataque e no ajudar o Boruto, aí sim ele pode ter alguma chance de enfrentar o Jura ou ter tempo de carregar o Rasengan Uzuriko o suficiente. Mas tem esse detalhe bem no finalzinho do capítulo: o Jura conseguiu se livrar dos efeitos do Uzuriko, então pode ter a possibilidade do Uzuriko ser inútil contra ele. Então vamos ter que esperar para ver. Então essa possibilidade do Kawaki com todo o seu poder no ataque ajudar o Boruto vai ser muito útil. Ele tem que aparecer para ajudar o cara, porque sozinho não tem como. Mais uma vez o Kashin Koji estava certo. A segunda possibilidade, eu acho a mais improvável de acontecer, é o Daimon ir por campo de batalha e ver se realmente ele é o mais forte que vai conseguir ajudar o Boruto para carregar o Rasengan Uzuriko e tudo mais, ou enfrentar o Jura no X1 para ver quem realmente de fato é o mais forte. Mas por que eu digo que é improvável disso acontecer? Porque simplesmente tem a Eida que tem que proteger ele do bug, proteger ela do bug. Então não vejo o Daimon indo para o campo de batalha, somente o Kawaki. Se uma dessas coisas acontecer, Boruto foi de arrasta pra cima, já era. Não tem como vencer o Jura de frente do Code e também de outros vilões de Boruto Vortex. Ele mostrou para que veio. O Jura está em outro patamar. Mas aí, o que você achou desse capítulo? Eu achei muito insano, um dos melhores capítulos de Boruto Vortex.
foi ação frenética, luta pra caramba. Vimos um pouco da real força do Jura, Boruto entrando em desespero e realmente ele precisa de ajuda. Então deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou, o que vai acontecer nos próximos capítulos. Deixe o seu like e também se inscrevam aqui na Central do Nerd, pois vão trazer mais conteúdo de Boruto, spoilers e também teorias do que vai acontecer nos próximos capítulos. Então se inscreva para não perder mais nada. Tamo junto, galera, e valeu!